Eu estava aqui lendo em meus aposentos, mais dignamente chamado de sacada da minha casa, mas eu não sei vocês. O meu cérebro, ele funciona da seguinte forma: existe o período que ele aceita ler literatura e existe o período que ele aceita ler livro técnico. Ultimamente, eu tô na fase de ler livro técnico, então eu tô me dedicando a esse momento que ele está gostando do tipo de leitura técnica, porque daqui a pouco o meu cérebro cansa de ficar muito em coisa técnica, e aí eu vou procurar algo mais literário. Atendendo a pedidos, hoje eu vou estar mostrando nesse vídeo como que funciona a minha rotina, como que é meu cronograma para conseguir encaixar a faculdade, estudo, numa mesma semana, num mesmo ciclo, assim. Eu já fiz alguns vídeos relacionados a isso, mas é sempre bom estar atualizando, porque a primeira vez que eu fiz eu estava no primeiro semestre da faculdade, estava em outra fase, e agora eu comecei um novo semestre, uma fase nova, e também vai ser mais interessante mostrar para vocês como que funciona meus processos na pintura, porque eu estou produzindo uma pintura nova. E também porque, como eu comentei, eu não foco assim, fico numa rotina engessada. Eu entendo que a vida é, tipo assim, ciclos. Então, cada fase a gente vai estar necessitado de fazer a rotina de uma forma, ter hábitos diferentes para ser adaptável àquela rotina. Uma das coisas que eu sempre faço também é essa questão da leitura, né? Eu considero os períodos que eu, assim, estou mais propícia a ler certos tipos de livro e respeito esse meu tempo, porque não vai adiantar nada eu ficar lendo uma coisa que eu não vou absorver o conteúdo daquilo. E eu também separo momentos para leitura, então eu tenho um período da leitura de manhã e um período à tarde, e só. Eu não costumo extrapolar esse período, ficar muito tempo lendo, porque eu acho que é necessário para o cérebro tanto passar pelo processo de teoria quanto para o processo da prática. Então, se teve o meu período da leitura de manhã e eu não consegui fazer, eu vou tentar aproveitar ao máximo o período da tarde e não vou tentar furar a minha rotina, furar meus compromissos, encaixando a leitura em algum lugar, porque eu sei que isso vai me atrapalhar muito. Além de tudo, eu quero ensinar vocês também a incluir os estudos da arte, e esse é um dos meus primeiros princípios, que é reservar tempo exatamente para aquela tarefa e se dedicar ao máximo àquilo, sabe? Focar bastante, porque você vai absorver o melhor daquilo. O seu cérebro vai pensar que você só tem aquele momento para fazer aquela coisa e você só vai fazer aquilo naquele momento. Exemplo agora, eu programei de ler e gravar esse vídeo, gravar um pedacinho desse vídeo. Então eu não vou pensar que eu tenho que fazer uma pintura, que eu tenho que ir para a faculdade, que eu tenho que fazer isso, aquilo, que eu tenho que tomar café. Eu vou focar que eu preciso ler tantas páginas de um livro e gravar esse vídeo. Isso vai te ajudar muito a ter progresso verdadeiro nas coisas, não ficar só fazendo por fazer, e você vai conseguir entender a finalidade daquela tarefa também. Detalhe que o ambiente influencia muito também, então eu procuro, por exemplo, vir aqui para a sacada, ler, pintar também, porque é um ambiente mais calmo e que eu vou ter menos distrações. Então também considerem escolher os lugares certos para fazer as coisas. Aliás, ó, no vídeo passado eu mostrei como que foi o processo inicial dessa tela, e nesse aqui eu vou continuar mostrando como que eu vou fazer o resto dessa tela. Não sei se eu vou conseguir também terminar nesse, porque preciso esperar a tinta secar, então acaba sendo lento o processo da tela óleo, mas eu creio que realmente não vai demorar. Estamos aqui em um outro dia. Eu queria ter gravado um pouco ontem, depois da faculdade, para mostrar como que foi a minha organização aqui, depois de ter saído da aula. Mas eu não consegui porque agora, nesse início de agosto, veio uma onda de frio muito forte. E eu acho que ontem, uma gripe que eu peguei ao longo da semana, assim, deve ter se agravado mais. Realmente eu cheguei bem baqueada em casa. A única coisa que eu consegui fazer
foi programar o dia de hoje, porque eu gosto sempre de, num dia antes, colocar ali na minha agenda o que que eu vou fazer, o que que tem de compromisso. Por exemplo, hoje tem uma mentoria, então todo meu dia, assim, eu gosto de ter organizado os horários, o que que vai acontecer antes desse compromisso. E eu quero também, agora, nessa parte da manhã, terminar de me preparar para essa mentoria, porque eu gosto de dar muita atenção, entregar o melhor de mim. E tudo isso vem de uma preparação anterior para cada aula que eu dou. O resumo da minha manhã vai ser esse, até porque eu ainda tô meio mal, minha garganta tá me incomodando um pouco, então eu vou fazer coisas mais leves, que é estudar mais, ler um pouco mais também. Aproveitar agora essa parte da manhã para fazer isso com bastante foco e intensidade. E também, eu queria até comentar um pouco com vocês as aulas que a gente teve ontem, né? A aula que a gente teve ontem, porque vocês viram um pouco, gravei um pouco de como é lá. Eu quero ainda, essa semana, ir estudar na biblioteca, mostrar para vocês como é que é lá, porque, nossa, é um lugar muito silencioso e é ótimo para estudar. Tem muitos livros interessantes para explorar por lá. Então, eu ainda quero levar vocês para conhecer a biblioteca da minha faculdade. Mas ontem a gente começou a ter uma aula mais de desenho, né? Mais propriamente do desenho, porque se você que está aqui assistindo esse vídeo sente vontade de fazer arquitetura, pode ter certeza que vai ter uma parte só focada para desenho mesmo. E foi bem tranquila a aula de ontem, porque muita coisa eu já sabia, porque advém de anos que eu venho praticando desenho, muita coisa que eu estudo por fora. Me ajudou a ficar bastante no contexto da aula de ontem. E tinha muita gente na sala também que já tinha praticado desenho. Então é um grupo bem bacana na aula de arquitetura, sim, porque todo mundo combina os mesmos gostos, tem as mesmas práticas. E eu acho muito bacana que no curso de arquitetura realmente parece que junta todos os artistas lá e a gente se desenvolve mais para a área da construção. Então eu acho isso muito divertido porque basicamente tá todo mundo no mesmo foco. Então agora eu vou sentar aqui e estudar bastante antes da hora do almoço. Como eu cheguei a comentar com vocês, eu não gosto de ter a minha rotina muito definidinha em um único lugar. Que de tanto até tanto eu vou fazer isso daqui. Porque eu gosto de ter, assim, os compromissos organizados por horários. Mas eu também gosto de ter a liberdade de, por exemplo, eu não imaginava que hoje eu ia acordar mal com essa gripe que eu peguei. Então, hoje eu posso ter um dia mais livre e mesmo assim não ficar frustrada por não ter feito as coisas. Eu tinha programado hoje, por exemplo, acordar, ler na parte da manhã, igual comentei que eu gosto de ter uma leitura de manhã e uma leitura à tarde, e depois praticar o desenho, estudar outras coisas por fora, que no caso seriam as coisas da faculdade. Eu gosto de deixar a parte do estudo da faculdade agora pela manhã, só que isso fugiu um pouco do meu controle. Então, o que eu vou fazer agora é estudar, não perder essa hora da manhã, que é estudar os assuntos de arte que eu gosto, e depois eu vou me programar para conseguir lidar com as atividades da faculdade, porque eu também não posso deixar de fazer. Só que o que acontece também? Por que que é tão bom a gente pensar qual curso a gente vai escolher para combinar com as coisas que a gente gosta? Porque uma das atividades da faculdade vai ser a gente fazer um desenho, igual eu comentei, um estudo de perspectiva. E o que está vinculado também com as coisas que eu faço aqui, o estudo do desenho. Então eu também não preciso quebrar muita cabeça para conseguir conciliar os estudos da faculdade com os meus estudos aqui de trabalho, porque a arte acabou virando um trabalho para mim. Aí pode surgir uma pergunta na nossa cabeça, do tipo, mas e eu que não trabalho com arte, que não tenho uma profissão que se envolve com arte, como eu posso envolver a arte na minha profissão e também como que eu posso priorizar esse tempo, sabe, de ler um conteúdo sobre arte na minha rotina, porque a importância também da rotina é você conseguir elencar as prioridades que você vai ter nos estudos, na leitura, em qualquer coisa. Você precisa elencar o que é mais importante, o que eu posso deixar para depois. E aí você constrói essa rotina. E eu digo que a arte é a matéria. Vou falar matéria, porque é mais que isso, é mais que uma simples matéria
igual de escola, por exemplo. Tudo é mais que uma simples matéria de escola. Não fica só naqueles ensinamentos que a gente tem durante a nossa vida, mas vai muito mais além daquilo. A arte é chamada de a matéria excelentíssima, porque ela realmente consegue captar todos os campos assim que a gente passa por nossa vida. Então, se você ignora a arte, você está ignorando um elemento muito necessário na sua vida, na sua educação de forma geral, na sua formação como ser humano. Por que essa questão de você ler um bom livro de literatura, que a literatura é uma das 7 artes, assistir um bom filme, escutar boas músicas, tudo isso, todo esse conhecimento vai ser necessário na sua profissão. Se você for um médico, se você for sei lá, um engenheiro, você vai conseguir e você vai precisar dos conhecimentos que não sejam só da sua profissão. Então, se você é um médico, você não vai precisar saber só da anatomia do corpo. E aí já nasce a relação da medicina com a arte, por exemplo. Porque o Michelangelo, um dos meus artistas favoritos, ele conhecia muito de anatomia do corpo humano, muito mesmo para conseguir fazer as estátuas de forma mais realista. Agora, por exemplo, vou pegar uma bem nada a ver mesmo, um dentista. Como que ele pode relacionar a arte, como que ele pode pegar a arte e estudar e relacionar com a profissão dele? Eu sei que muitas das coisas que a gente desenvolve hoje em relação com a nossa arcária dentária, nem sei se esse termo tá certo. Os dentistas que estão aqui assistindo esse vídeo me corrijam caso eu fale alguma besteira, porque eu realmente não conheço muito da profissão. O bruxismo, eu sei que é uma coisa mais gerada da ansiedade, sabe? Essa coisa de a gente pressionar muito o nosso dente, assim, vem de uma ansiedade, porque o mundo cada dia vem ficando mais ansioso. E como que um dentista pode incluir a arte na execução da profissão dele? Eu já li muitos conteúdos sobre o benefício relaxante da música, sabe? Que quando a gente escuta uma valsa, o ritmo da valsa está em consonância com os batimentos do nosso coração. Então, você escutar uma valsa em um momento que você está muito estressado, você vai ficar mais calmo por essa conexão da valsa com o batimento do seu coração. E se você fica mais relaxado, você fica menos tenso. E à medida que você pratica essa conexão com a música, você vai ficando com a mente mais relaxada também. Então, o que um dentista poderia fazer? Estudar a questão neurológica da música, aprofundar quais são as músicas que acalmam o cérebro humano e passar a incluir música nos pacientes que ele atende. Então, ali, né, vocês já foram no dentista várias vezes. Naquele momento você fica deitado e ninguém pode falar nada. Você não pode falar nada porque o dentista está analisando a sua boca e o dentista está concentrado olhando, né, a sua cara dentária, fazendo a consulta dele. E por que naquele momento não pode estar tocando uma música que vai tanto colaborar com a concentração do dentista quanto do paciente que está ali deitado? Vocês estão vendo que a arte, ela realmente, assim, ela abrange várias coisas, vários aspectos da vida do ser humano e que podem colaborar com a nossa evolução e não só ficar aqui como um hobby. A gente tem que parar de enxergar a arte só como um hobby. Ela é um hobby e hobbies são importantes. Já fiz um vídeo relacionado a isso. Mas a gente precisa sair dessa caixinha do hobby da arte, de encaixar a arte como hobby e explorar ela em várias áreas da vida. Uma das práticas que eu e minha irmã gostamos de fazer depois do almoço, por exemplo, agora, é pegar um trecho de um filme e assistir, sabe? Trecho de alguma série, trecho de alguma coisa. A gente começou a assistir esse daqui, eu não lembro quando que foi no domingo a gente viu uma parte. Ontem a gente viu outra parte e agora a gente vai ver mais uma partezinha para ver se termina amanhã. Porque aí já é uma forma de ter contato com a arte. Porque olha só, na rotina de hoje eu já li um conteúdo sobre arte, um livro, já estudei. E agora eu vejo um filme, que é algo mais relaxante, que eu não preciso pensar tanto. E esse aqui é um dos filmes que eu recomendo muito, As Chaves do Reino. Esse filme, nossa, até onde a gente viu, excelente a qualidade dele. É um filme 100% católico, já me perguntaram se eu recomendo algum filme católico antigo. Esse daqui é um. Excelente, muito bom mesmo. Ainda quero comentar, fazer um vídeo comentando sobre filmes, mas eu vou deixar aqui na descrição também um link de uma playlist que eu tenho separado, os filmes. Você pode assistir com
qualquer pessoa, com criança, com seu cachorro, seu papagaio, são realmente filmes bem selecionados e que fazem jus ao nome, à qualidade. E esse daqui eu deixei lá na playlist também para quem quiser assistir. Coisas que eu faço antes de entrar na mentoria. Coloco essa playlist de valsa e escuto um pouco. Às vezes escolho umas outras playlists que eu tenho aqui. Para quem quiser acessar essas playlists, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês conhecerem mais músicas sem ser as convencionais, porque eu também tento focar em músicas pouco convencionais. Acabei de voltar aqui de uma gravação que eu fiz de um Reels. Provavelmente vai sair na quinta-feira. Eu não sei quando vai ser esse vídeo, não sei se numa sexta ou numa segunda, mas o conteúdo do Reels vai sair na quinta-feira lá no Instagram. Então, quem quiser conferir o conteúdo que eu produzi lá, não esquece de me seguir, o link vai estar aqui embaixo do meu perfil. Mas agora falando mais sobre organização, sobre essa questão de ter tudo assim planejado para não ficar nada fora do lugar, atrasado. A questão dos conteúdos que eu faço também lá no Instagram e aqui, eu gosto de ter todos organizados no Notion. Eu já falei várias vezes aqui que eu gosto bastante da interface dele, que não é tão simples de usar, mas que é muito prático. Gosto de usar tanto para a faculdade, tanto para essas coisas aqui do trabalho da internet. E eu vou mostrar um pouco para vocês como é que fica aqui o meu cronograma na questão de estudo da faculdade, porque pode ajudar alguém, né? Eu acredito que eu já mostrei em algum vídeo, mas eu mostro de novo, porque algumas coisas já mudaram, eu já estou em outro semestre e acrescentei algumas coisas. Aqui é mais ou menos a interface da parte do meu curso da faculdade. Aí aqui eu deixo tarefas da faculdade, né, que eu já fiz algumas, eu tenho até que atualizar isso daqui, mas aqui é matérias do curso. Aqui teve as matérias do primeiro semestre, que foi a prática profissional de arquitetura, desenho, ateliê e topografia, e agora eu tô começando a organizar desse semestre, só coloquei geometria descritiva ainda. Até essa parte da neuroarquitetura não é nem do meu curso, eu que coloquei aqui mesmo, para ficar mais localizado. As matérias que a gente está tendo esse semestre são essas daqui. As matérias que a gente está tendo agora são essas daqui, que eu deixo organizado em formato de calendário. Então tem expressão e representação nas segundas-feiras. Aí aqui na terça é livre, que às vezes eu coloco uma matéria online. Que eu tô fazendo agora uma matéria de museus, de arquivo antigo. Aí na quarta-feira tem maquete. Hoje vai ter na faculdade uma aula de mercado de trabalho, coisas assim, mais profissionais na arquitetura. E aqui tem geometria descritiva na quinta-feira. E eu gosto desse sistema aqui, que eu posso vir aqui, ó, escolher uma e fazer um resumo dela, né, quando eu chego da aula, colocar aqui alguma informação interessante. Aqui eu deixo canais que eu gosto de estudar e também coloco livros que eu gosto de ler. Aqui eu deixo também livros que eu gosto de estudar, a lista de livros que eu quero adquirir também, coisas parecidas. E eu gosto bastante dessa organização porque fica bem prático e bem visual.
Cá estamos nós de novo fazendo a pintura. Falta bem pouco agora para terminar. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco como que eu vou fazer a questão da casa, da igreja aqui que eu planejei no início. A minha voz e minha garganta estão um pouco pior que ontem, mas foi engraçado eu ter ficado com uma gripe justamente na semana que eu decidi gravar esse vídeo de organização, porque valida ainda mais o que eu tô falando aqui, que realmente é só você ter as coisas em ordem, mesmo estando gripado e mesmo eu tendo aquele dia que eu acordei mal, eu ainda consegui dar um jeito de fazer as coisas que dá certo, sabe? É só considerar as prioridades das suas tarefas. A meta de hoje vai ser pelo menos terminar aqui essa parte e a casa, dar uma ajeitada aqui, colocar pelo menos as cores bases, porque depois vai faltar bem pouco aqui. A questão do reflexo da água é fácil de trabalhar. Vou incluir alguns personagens depois, mas aqui a tinta tá bem seca, eu queria ter esperado isso. Mas aqui estão os materiais que eu vou usar, ali referências que eu vou querer trabalhar. Tá tudo aqui pronto para começar o trabalho. Enquanto eu vou pintando, a gente vai conversando um pouco. Parece que foi um formato que vocês gostaram bastante no vídeo passado, de estar conversando enquanto eu vou fazendo algumas coisas aqui. Mas muita gente me pergunta de verdade como que eu faço para conseguir conciliar os trabalhos da internet com a faculdade e com a pintura também, com a questão de praticar a pintura, de fazer esses trabalhos na pintura. Eu vou dizer que é algo até bem comum fazer isso. Tem gente que faz muito mais que eu tiro o chapéu mesmo para o tanto de coisa que consegue colocar em ordem, mesmo com a rotina bem agitada. Eu comecei o ano estabelecendo algumas metas que eu queria atingir no final de 2024. E pegando essas metas anuais, eu divido em metas mensais. As metas mensais me ajudam a fazer as metas semanais e as metas semanais me ajudam a fazer as metas diárias. Então, assim, se você desmembra um pouco, se você não foca em objetivos muito grandes e vai picando ele em pequenas partes, isso ajuda muito. É como fazer essa pintura aqui. Vocês viram o processo, né? Começando no vídeo passado e continuando agora. Primeiro a gente começa preparando a tela, porque se eu não preparar a tela, eu não vou conseguir fazer as coisas maiores aqui, que é a pintura completa. E eu sempre começo, igual vocês viram, comecei pelo céu, que é a parte que vai ficar mais atrás. E a casa, que é a parte que vai ficar mais na frente, eu fiz depois. Antes eu fiz o que vai ficar realmente no fundo, vou fazer agora a casa. Então primeiro eu desmembrei a tela na minha cabeça para conseguir colocar os objetivos pequenos que eu ia fazer em cada parte. E isso vai dar o resultado final. É basicamente o mesmo raciocínio. E outra coisa também, não é porque às vezes parece que a gente faz muita coisa, né? Parece que eu faço aqui muita coisa, mas são coisas normais, coisas comuns mesmo. Não significa que quando você vê alguém fazendo muitas coisas, que ela é excelente em todas. Ela escolheu, e eu escolho qual que eu vou ser melhor, porque cada tarefa vai me exigir um tipo de energia diferente, vai me exigir um tipo de foco. Então, se eu quiser ser boa em tudo, ser boa na pintura, ser boa na faculdade, ser boa no trabalho na internet, eu vou ficar esgotada no final disso tudo. Então, assim, o que eu gosto de fazer também é colocar no que eu gostaria de ser boa de verdade. Então, o trabalho na internet é uma coisa que eu realmente quero ter um destaque. Essa questão da pintura eu gosto muito também. Então, o que eu acabo deixando mais para segundo plano é a questão de ter muito resultado na faculdade. Não vou conseguir ter muito resultado na faculdade porque o meu tempo realmente vai ser dedicado para essas coisas aqui mais de fora. É questão de escolha também, né? Se você é uma pessoa que quer ter mais resultado na faculdade, você vai ter que entender que vão ter coisas na sua vida que não vai ter como você ter aquele resultado, né? Não vai ter como você dar conta de uma tarefa muito grande. Você tem que fazer sem culpa, sabe? Sem muito escrúpulo na cabeça. É questão de uma escolha e a consequência da sua escolha vai ser aquilo. As consequências nem sempre são ruins, existem boas consequências também de cada ato que a gente escolhe fazer. Outra coisa importante também que me ajuda a ter resultado que eu quero nas coisas que eu faço. Eu não gasto muito tempo no celular. De verdade, todas as minhas amigas, pessoas que eu converso no WhatsApp, assim, às vezes mais por conveniência, eles já sabem, todo mundo já sabe que eu uso o celular para trabalho, que eu não vou conseguir responder dentro do tempo desejado, que realmente
o meu objetivo ao usar o celular é para trabalho, ou para trabalho de faculdade, ou para trabalho da internet. O que eu faço para manter as minhas amizades, que eu também sou ser humano, né? Não vivo só do trabalho, é, às vezes, a gente conversar de tempos em tempos. Então, tem amizades que tem, sei lá, meses que a gente não conversa, e quando a gente para conversar, é questão de 2 horas de duração. Então, a gente faz uma ligação, a gente mantém mais contato por ligação com as amizades que eu tenho. Então, a gente faz uma ligação, fica conversando por horas, horas mesmo. E quando conversa, é uma conversa longa, sabe, com papos de verdade. A gente conta, nossa, o que você tá fazendo na vida? E aí, o que você evoluiu esses últimos meses, sabe? É algo bem verdadeiro. E eu gosto bastante disso, de verdade. Eu priorizo, do fundo do meu coração, contatos mais reais, porque isso que realmente dá valor na vida, isso que realmente faz uma diferença. Eu gosto de priorizar a vida real porque quando a gente começa a enxergar a vida real, a gente enxerga também possibilidades de lidar melhor com ela. Hoje em dia, a gente percebe, isso não é segredo para ninguém, que o mundo tem estado cada vez mais virtualizado. Tem um livro bem interessante, não sei se eu já recomendei ele em algum lugar ou em algum vídeo aqui, mas que se chama A Virtude da Ordem. É mais o aspecto da ordem na visão católica, então eu acho que pode ajudar muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui. E lá no livro tem justamente esse ponto que eu tô falando, a questão de elencar prioridades. Então vocês têm que colocar as tarefas organizadas do mais importante para o menos importante. E só assim, de verdade, só assim que vocês vão ver o jogo mudar. Olha, eu só vou conseguir falar isso daqui porque eu estudei muito e a minha rotina, igual vocês viram aqui, não me deixa mentir. Mas estudar arte te ajuda não porque você vai entender conceitos, porque você vai ter mais beleza na sua vida, não é só por isso, mas é porque o exercício cerebral que você vai começar a fazer ao se envolver com a arte vai te beneficiar para você ter raciocínios na sua vida cotidiana. Então, se você elencar a arte como uma prioridade na sua rotina, você vai conseguir arrumar tempo para estudar sobre arte. Nem que seja um dia na semana, tirem um dia na semana para conseguir estudar, para ver os resultados que vocês vão ter. Então, faz um período assim de teste para saber se vocês vão conseguir dar conta, porque é muito importante. Por tudo que eu falei aqui, vai te ajudar na sua profissão, vai te ajudar na sua vida familiar, social. É realmente muito importante. Essa tradição de estudar arte está tanto tempo na história e não é à toa, sabe? Tem um motivo para a gente estudar isso e para isso ter feito parte da educação clássica por tanto tempo. A minha tarefa para vocês é que vocês realmente peguem um dia da semana, sei lá, talvez quarta-feira, terça-feira, tira 1 hora do dia, faz uns estudos com as fontes certas. Eu recomendo tantas coisas aqui, livros, para vocês lerem. Tem muita coisa bacana que, se vocês procurarem os lugares certos, vocês vão ver resultados verdadeiros. Um dia na semana e 1 hora já é suficiente para vocês verem resultado. Atualizações do meu progresso na pintura. Vamos ver, aqui primeiro. A casinha, fiz um pouco dela. Tipo assim, não coloquei muita cor ainda, só trabalhei um pouco nas localizações das janelas. Não trabalhei muito nessas aqui do centro, porque eu quero fazer algo diferente, mais detalhado. Então, deixei vazia por enquanto, preenchi mais. E aqui eu cobri de azul, porque é exatamente nesse local que eu quero colocar o IP. E eu quero que ele tenha um pouco de protagonismo, igual o jacarandá. Então aqui eu precisava cobrir o azul para conseguir depois fazer igual tá ali, sabe? Aparecer o fundo, mas ainda aparecer detalhes da folha. E também dei mais uma detalhada, só vocês voltarem o vídeo depois, quando eu mostrei ela sem esses detalhes, para vocês compararem o que aconteceu até então. Outra coisa, essa casinha vai ficar assim por enquanto, porque vai vir muito detalhe em cima dela ainda. Tem muita coisa para trabalhar nessa casinha só. Ali atrás vai ter uma igreja, então vai vir uma torre aqui, igual vocês viram no rascunho que eu fiz. Então ainda tem bastante coisa para colocar em foco. Tá caminhando devagar, mas estamos indo. Chegou o momento agora de passear com a Indy, a orelhinha, porque é só dar 4 horas no relógio que ela começa a me seguir pra tudo quanto é lugar, que ela sabe que mais ou menos é esse horário que eu gosto de sair pra dar uma volta com ela. Vamos passear, Indy?
Que isso, que ódio que ela me pega. Tá bom, eu entendi. Bom, eu acredito que eu já esteja sem voz para conseguir terminar de gravar esse vídeo. Acordei hoje tomando um chá, mas eu ainda quero mostrar a questão da biblioteca da minha faculdade. Eu tô indo para lá agora estudar. Só que eu vou finalizar a parte falada desse vídeo por aqui, porque eu realmente não vou conseguir ir além disso. Aproveita então para pedir, no momento que eu tô com um pouco de voz ainda, para vocês se inscrever, deixar seu like e deixar um comentário aqui de feedback. Eu ainda tinha muita coisa para falar nesse vídeo, mas como tivemos algumas desventuras, eu vou trazer mais vídeos como esse para tirar outros tipos de dúvidas em relação dessa combinação de uma rotina com trabalho, faculdade e estudos da arte.